atenção, Gyökeres, o remate para golo! Gyökeres, antes da máscara. Um podcast da Renascença com o apoio Betano.pt. O jogo começa agora. Imaginem este cenário comigo. Estamos no verão de 2015. É um final de tarde ameno na capital sueca. Magni Farnberg é o treinador do Brommapojkarna. A época está a ser difícil e o clube está a lutar pela sobrevivência na segunda divisão. Por que não ir beber um copo para desanuviar? Eis que chega David Eklund, amigo e também funcionário do clube. É um olheiro de formação e foi uma peça fundamental para a transferência de Viktor Gyökeres. Já estão a ver onde isto vai dar, certo? Mani desabafa com David. Falta-nos um ponta de lança. Calma que isto não está realista o suficiente. Falta-nos um ponta de lança, David. Temos tido muitas lesões. E David tem resposta rápida e a solução para todos os problemas de Mani. Tens mesmo que ir buscar um miúdo de 17 anos que temos na formação. E foi mesmo assim que aconteceu. Foi depois de uma conversa de bar em Vällingby que Viktor Gyökeres foi promovido à equipa principal do Brommapojkarna. Estreou-se pouco depois e o resto é história. Mas a chegada até este momento envolve um clube que aposta forte nos jovens da formação, mesmo que isso signifique cair da primeira até à terceira divisão, e que seguia Viktor há mais de 4 anos, mesmo quando ele tinha de jogar ocasionalmente como guarda-redes. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Renascença, Gyökeres antes da máscara. Episódio 2, passa a bola, meu. Deixamos a zona sul, onde fica o Aspo de Antelos, e estamos a caminho da outra ponta de Estocolmo. E chegamos ao noroeste da cidade, ao bairro de Bromma. Aqui que fica o BP, diminutivo de Brommapojkarna, o clube no qual Gyökeres terminou a formação e se estreou na equipa principal. When you pee in snow, you can pee your name. Se urinares para a neve, consegues escrever o teu nome. That's perfect. I will not do it. Not here. Not here. Not here. Not here. Not here. Esta é a mensagem de boas-vindas do varredor de neve do Grimstad IP, o estádio do Brommapojkarna. E honestamente acho que foi das melhores recepções que tive na vida, mas prometo que não aceitei a sugestão. Está a nevar intensamente esta manhã, pelo menos eu achava que sim, até que este funcionário do BP me explica que este é basicamente só mais um dia normal de inverno por aqui. Estamos no Grimstad IP para conversar com antigos colegas de equipa de Gyökeres, o olheiro que o descobriu e o treinador que o lançou na equipa A. Sim, os dois amigos que partilharam um copo e que mudaram a vida de Viktor. Mas estamos aqui também para perceber que clube é este que diz ter a maior academia da Europa e que aposta em jovens como poucos. O estádio é sem dúvida maior do que o do Aspo de Antelos. Falamos de um clube que hoje joga na primeira divisão, mas também não se aproxima sequer das instalações dos maiores clubes de Estocolmo. Yeah, reporter. Journalist. O Grimstad tem 2 bancadas, com as cadeiras pintadas de preto e vermelho e capacidade para cerca de 5.000 pessoas. É, no entanto, um clube em crescimento, até porque, no tempo em que Gyökeres passou por aqui, a bancada principal estava ainda em construção. Somos recebidos na sede do clube por uma lenda viva do Brommapojkarna. Gustav Sammer Magnusson, team captain of the first team. Sou o Gustav Sandberg Magnusson, capitão de equipa. Fiz a vida toda no clube, desde os 5 ou 6 anos, e estou na equipa principal desde 2010. O Gustav tem 32 anos e, para além de ser o capitão de equipa, tem o recorde de jogos feitos pelo clube. Ficamos 1 hora à conversa sobre Gyökeres e o BP, mas afinal, porquê esta reputação de ser o clube com a maior academia da Europa? Diria que 90% do clube são miúdos a jogar à bola por diversão com os amigos. O nosso principal objetivo é que os miúdos sejam felizes e saudáveis a jogar. Este é o Peter Appelqvist, antigo jogador da formação, adepto e hoje diretor de comunicação do BP. O Linus é o responsável pelos mais novos, os miúdos dos 5 e 6 anos. É ele que nos mostra os cantos à casa e apresenta-nos Linus, o responsável pela formação dos mais novos.
Nessas idades o foco está na técnica, aprender a lidar com a bola. Consegues identificar um jogador adulto formado no BP, são mais técnicos, eu e a bola, é essa a filosofia. You can see that because they are more technical, more like me and the ball. Yeah, me and the ball. that's the philosophy. Yeah. Me and the ball. You can see. How do you say that in Swedish? Jag och bollen. O BP tem mais de 3.000 atletas e 250 equipas. E podem perguntar como? Na prática, o clube tem umas 30 equipas por idade, ou seja, 30 equipas de sub-15, 30 equipas de sub-16, por aí em diante. A ideia é que todos possam jogar pelo BP e não só aqueles que têm mais qualidade. O clube aposta em 2 equipas de formação por ano, ou seja, equipas que são mais sérias e para onde são encaminhados aqueles que têm mais potencial, mas isso não impede que todos os outros possam jogar com as listas vermelhas e negras do BP. Imagine que tem um filho no 5º ano e a turma dele quer jogar futebol. É possível criarem uma equipa nova no BP. A separação por talento é um modelo que já recebeu algumas críticas de elitismo na Suécia, até porque nem todos os jovens do clube têm as mesmas condições, e isso é factual, mas é um ecossistema que parece resultar. Há espaço para quem só se quer divertir a jogar futebol e há também muito boas condições para quem sonha um dia ser jogador profissional. Temos currículo. Se jogares aqui, recebes uma formação que te vai tornar bom jogador. Claro que os outros clubes também têm boas formações, mas temos o nosso currículo de jogadores que saíram daqui e se tornaram profissionais. Many players coming from our youth and our academy and being professional. Vamos então ao currículo que o Peter fala. John Guidetti, Ludwig Augustinsson, os irmãos Ekdal, Karl Starfelt, Kulusevski, que é a estrela do Tottenham e provavelmente o mais famoso desta lista, mas há muitos outros. O caso mais recente é o de Lucas Bergvall, que no verão vai também para o Tottenham, e claro, Viktor Gyökeres. A lista prolonga-se. Há dezenas e dezenas de jogadores que, não sendo grandes estrelas do futebol europeu, fizeram carreiras profissionais. E ok, podem estar a pensar que há muitos clubes que também apostam na formação no futebol europeu e nem sequer é preciso olhar para fora de Portugal. Mas o BP não tem medo de lançá-los às feras na equipa principal, mesmo que isso custe descer de divisão. Mantemos a nossa identidade e acho que isso é muito importante. Às vezes jogamos nas divisões inferiores, às vezes na primeira divisão. Não importa, não largamos a nossa identidade. Desde 2007, nesta verdadeira montanha russa de subidas e descidas, e muitas delas foram consecutivas, o clube fez 7 épocas na primeira divisão, 6 na segunda e 3 temporadas na terceira. Claro que o objetivo não é andar sempre a subir e a descer, mas o foco principal vai ser sempre apostar nos miúdos. He was only 10 years old and I have the boys 98. Ele tinha 10 anos, eu estava a treinar os miúdos de 98 e fomos jogar contra o Aspudden. Ele pegava na bola, exatamente como faz agora. Era muito rápido, fintava e marcava. E eu pensava, tenho mesmo de trazê-lo para o Brommapojkarna. And score, and I thinking, oh shit, I want him to Brommapojkarna. Conheçam o Peter Kisfaludi, o homem que não consegue mesmo evitar o palavrão quando recorda a memória da primeira vez que viu Gyökeres. Era conhecido por ser o Mr. Brommapojkarna, o Mr. BP, apesar de que agora trabalha no rival de Gordon. É um pouco polémico falar dele no Grimstad, é um tema sensível, isto porque a saída não foi bem aceita depois de mais de 25 anos de ligação. A partir desse jogo entre os sub-10 do BP e do Aspudden Telos, Kisfaludi ficou de olho e aproveitou a ascendência húngara que partilha com o pai de Viktor. 2009, when he was 11 years old, be going to a tournament in Finland. Em 2009, ele tinha 11 anos, fomos a um torneio na Finlândia e faltava-nos um jogador. I'm gonna call Stefan. Stefan Gyökeres is Viktor's father. Liguei ao Stefan Gyökeres, o pai do Viktor. Ele tem ascendência húngara e eu também. Temos uma ligação. Foi a primeira vez que tive o Gyökeres no BP e todos os anos traziam-lo emprestado para alguns torneios. Tudo para manter uma ligação para que ele não fosse para outros clubes. We had a connection, so he don't gonna go to another club. That was important. Gyökeres só se mudou para o BP bem mais tarde, mas percebemos agora que a ligação começou a ser criada muito antes.
Mas faltava o clique para a mudança definitiva, e eis que surge David Eklund. Lembram-se daquele olheiro que convenceu o treinador da equipa principal a dar uma chance a Gyökeres? I saw him when he was 11, 12 years old. Viu quando ele tinha 11 ou 12 anos. Depois disso, comecei a segui-lo durante 3 anos e viu a melhorar e a melhorar. Get better and better. Why did at that time no one wanted to sign Victor? Porquê que ninguém queria o Victor nessa altura? Outras academias de Estocolmo? Yes, I know that AIK and Hammarby. Sim, sei que o AIK e o Hammarby também estavam interessados nele, mas eu segui-o durante muito tempo e desde muito cedo, por isso fomos a primeira escolha dele. We was Victor's first choice. Mas não era preciso ter pressa com o avançado do Sporting. Eles tinham uma boa organização e o pai do Vítor era bom treinador, por isso não precisou de dar logo o salto. O ambiente no AS Pudantelos era tão livre que deu até origem a situações caricatas com David Eklund. I was there, I just sitting and where is Victor? He was goalkeeper. Fui ver um jogo, sentei-me e... Onde é que está o Victor? Estava a guarda-redes. Tinha 14 anos. O guarda-redes titular estava lesionado. Lembro-me que ganharam esse jogo por 2-0. Sim, mas eu vi o jogo. Ele era melhor como avançado. Mas Gyökeres já tinha quase 16 anos e estava finalmente na hora de o levar para Grimstad e começar a polir o diamante. O David Eklund tinha uma ligação grande. Foi uma peça essencial em trazê-lo para o Brommapojkarna. Mas se não fosses tu, o Victor nunca teria vindo. Penso que fiz o meu trabalho. Vi-o e trouxe-o para cá. Take him here. Mas faltou ainda explicar outras pequenas coisas, como o facto de David Eklund ter sido contratado pelo Aspudan para treinar a equipa de Victor durante uns tempos, e o facto de Gyökeres ter sido treinado na escola por Peter Kisfaludi num programa com os clubes. Tudo ficou encaminhado para que em janeiro de 2014 Gyökeres se juntasse definitivamente ao BP. E a partir daqui foi rock and roll e uma rápida subida até à equipa principal. Yeah, you could see from the start. It's so many young players who coming up to us, but obviously it was something special with him. Dava para ver que ele era especial desde o início. Recebemos muitos miúdos, mas ele era muito determinado e muito teimoso também. Sabia o que queria e estava focado nisso. Teimoso num bom sentido ou também tinha um outro lado mais difícil de lidar? Yeah, of course, sometimes it was. I told you he was stubborn. Claro que sim, às vezes era mesmo muito teimoso e deixava-me frustrado. Por exemplo, ele agora já sabe passar a bola. You could see now he developing, he improved, now he can assist. Adam Andersson in i straffområdet och där kommer det svenska kvitteringsmålet. Och det är Victor Gyökeres som slår till för första gången. You need to call Magni Fanberg. Tens de ligar ao Magni Fanberg. Icelandic, right? Yes, the coaches, he remembers. O treinador, ele lembra-se. He lives here? Yes, he lives. Ele vive por aqui. Yes, you can call him. Sim, podemos falar com ele. I talked with him today. Já falei com ele hoje. Yes. Hello, Magni. You have a Portuguese journalist here. He wants to talk to you. Hello? Hello, this is Eduardo. I'm a reporter from Portugal. How are you doing? E mais ou menos uma hora depois, Magni chegou à sede do seu antigo clube. Não trabalha aqui há quase 10 anos, passou pelo Brann da Noruega, foi olheiro da seleção islandesa e diretor desportivo do Start e do AIK. Mas a ligação a Bromma ficou. Vive praticamente ao lado do estádio e recorda a descida à segunda divisão e o convite que recebeu para treinar a equipa principal. Mas as coisas não correram bem. E eis que chegamos à famosa conversa de bar, que já vos contei na abertura deste episódio, mas que deixa os testemunhos na primeira pessoa. O BP precisava de um avançado e Victor foi a resposta.
Viktor Gyökeres, målskytt fram till 2-0. I knew about his name and I knew that we got a new player from. Sabia o nome e que tínhamos ido buscar um jogador ao Telos. Estávamos num bar aqui ao lado, em Vällingby, e o David disse-me: Magni, eu prometo-te, o Victor é a melhor opção. Ele vai marcar golos em todos os patamares. Prometo-te. This level he will play. I promise you. We have a lot of injuries on the first team. Tínhamos muitos lesionados e o Magni perguntou-me se eu conhecia algum jogador na academia com capacidade física, com força suficiente para jogar na equipa principal. Eu disse logo o Victor. É o único. Eu disse, ok, podemos tentar, mas claro que não é o ideal numa equipa em dificuldades. And David, he knows all the young players in Stockholm and almost in Sweden. O David conhece os miúdos todos de Estocolmo e quase todos na Suécia. Ele estava muito impressionado e eu sei que o que ele já descobriu antes. Confio nos olhos dele. Sabia que nunca iria aconselhar um jogador da boca para fora. Trouxemos-lo para a equipa e percebi logo o que ele queria dizer. And I could see it straight away what David meant. Och det är Brandeborn. Och det är 3-0. Så läckert. Ett så läckert mål av Brommapojkarna. Gyökeres visar sin talang och sina kvaliteter. Não passou muito tempo até à estreia profissional. Foi num jogo frente ao Östersund, uma das equipas mais fortes do campeonato dessa época, treinado pelo inglês Graham Potter, que viria também mais tarde a treinar Victor no Brighton. He wanted everything, you know. Ele queria tudo. Lembro-me que ele ouvia muito os colegas mais velhos e os treinadores. Era fácil treiná-lo, mas nem sempre era fácil falar com ele. Era tudo muito novo para ele. Everything was a little bit new for him. He was easy to hang out with, but that's the thing with the club, I think. Era fácil estar com ele, mas é por causa da identidade do clube também. Não importa se tens 18 ou 28 anos, todos se dão uns com os outros. It doesn't matter if you're 18 or 28. Talvez não tenha sido a solução ideal para uma equipa que precisava de pontos de forma desesperada. Gyökeres fez apenas 8 jogos, todos a sair do banco, e o Bromma ficou no último lugar do campeonato e desceu à 3ª divisão. Uma péssima notícia para o clube, mas o início de algo para Viktor Gyökeres. Num patamar abaixo, o ponta-lança foi a aposta definitiva de Olof Mellberg, o treinador que substituiu Magni. Provavelmente conhecem o Olof por ser um central durão que passou pelo Aston Villa e pela Juventus e que fez mais de 100 jogos pela seleção nacional. Nessa época, na 3ª divisão, Gyökeres marcou 9 golos em 25 jogos e o BP venceu a 3ª divisão só com uma derrota. Mas na verdade foi mesmo apenas no ano seguinte, em 2017, que o avançado explodiu. O capitão da equipa, Gustav, diz que aconteceu qualquer coisa naquele inverno, como se tivesse tornado noutro jogador. It was the gap between 16 and 17. You could see 16 that he was great. He scored. Foi de 2016 para 2017. Ele já foi muito bom em 2016. Era um miúdo e marcou muitos golos, foi importante na subida, mas no início da época seguinte dava para perceber que alguma coisa estava a acontecer ali. I was screaming at him, Victor, pass the ball, pass, and he was just focusing. Lembro-me de gritar com ele, Victor, passa, e ele só olhava para a frente. Estava tão frustrado que sentei-me no meio do relevado, no meio do treino. Não importa, ele não passa a bola. Podia ser frustrante com ele. Sitting down on the pitch, didn't care, so that it could be frustrating with him. He always have the mentality that I'm gonna be best. Ele tem a mentalidade de ser o melhor e vencer. Não importa quem está do outro lado. Não se deixe impressionar por nomes, não quer saber disso para nada. Ele vai para ganhar. You get a shit about that. Marcou 13 golos nessa temporada e um deles foi provavelmente o momento mais icónico com a camisola do BP. Todas as pessoas do clube com quem falei, mas mesmo todas, falam-me deste golo. Played in the Swedish Cup against, it was 2017, against Elfsborg. Foi um jogo em 2017, na taça, contra o Elfsborg da Primeira Liga. Nós éramos novos na 2ª divisão, por isso eles eram favoritos. O Victor marcou um golo incrível.
Pegou na bola no meio-campo e atravessou os jogadores todos. The ball from half the pitch and just drive through the players. I mean through the players. Här kommer Gyökeres som tar in bollen i straffområdet. Gyökeres gör det jättebra, gör mål! Och Viktor Gyökeres gör... They were all like climbing on him. Estavam todos a saltar para cima dele, mas nunca parou e marcou. Lembro-me bem desse gol, foi incrível. That is my greatest memory in a BP jersey. É a minha memória preferida dele numa camisola do BP. Resume-o perfeitamente. Força, velocidade e golos. Scoring goals. Lembram-se de ouvir o Peter Appelqvist, o diretor de comunicação do clube, a dizer que dá para perceber se um jogador foi formado no BP? Isso não acontece bem com Gyökeres. Ele cresceu num ambiente livre e por isso desenvolveu-se um pouco à sua maneira. He was wild and he was really aggressive. Ele era selvagem e muito agressivo. Lembro-me de alguns jogadores mais velhos a pedirem-lhe para se acalmar um pouco. Estava sempre a pressionar e a dar tudo nos treinos porque queria melhorar. Os treinadores Kisfalud e Mani Fanberg recordam-no como um selvagem à solta no campo. In Aspudden, he developed Em Aspudden, ele desenvolveu o estilo Viktor Gyökeres. Isso é muito bom porque no BP muitos jogadores são iguais. Ele é totalmente diferente, é totalmente selvagem. Totally wild. Gyökeres, can he find that finish now? He certainly can. He played the wing, left wing in a game, and we played away against a great team. And Olof wanted our wings to come. He wasn't wing back, but wing, straight up the pitch. But he wanted them to work back. Lembro-me de um jogo em que ele jogou na linha e o treinador queria que os extremos ajudassem a defender. So angry, Viktor. He was so angry. I'm no fucking fullback. Ele chegou irritadíssimo ao balneário no intervalo. Não sou nenhum lateral, sou um avançado. O que é que eu estou a fazer na defesa? E como é que o treinador reagiu? Viktor, he just told the players. Ele só disse aos jogadores, não ao treinador. Havia rumores de clubes da primeira divisão sueca interessados em Viktor, que o próprio desmentiu numa antiga entrevista ao Mitt e Sporten. Det är inga allsvenska klubbar som hör av sig och vill att du ska komma och spela för dem. Nej, det är ingen som har hört av sig. Nej, inte än. Não ouvi falar de nada disso, diz Gyökeres, com um sorriso tímido na cara. Quase como se soubesse de algo que estava para acontecer. Esta entrevista foi em março e Gyökeres ainda tinha praticamente uma temporada inteira pela frente para ajudar o seu clube a regressar à primeira divisão. Mas onde há fumo, há fogo, e em janeiro do ano seguinte, Gyökeres deixou mesmo o Brommapojkarna, Estocolmo e a Suécia, ainda um jovem cheio de sonhos. Deixou 1 milhão de euros nos cofres do clube. You knew he was gonna go somewhere. And that's also part of BP's identity. We sell players. Percebia-se que ele ia sair. Também é parte da identidade do BP. Vendemos jogadores, precisamos de vender para sobreviver. Somos um clube grande e, ao mesmo tempo, um clube pequeno. A sense, a small club as well. Sai sem nunca ter jogado na primeira divisão sueca e um anónimo para praticamente todos. Para trás ficaram 29 golos e 9 assistências em 67 jogos e 2 subidas de divisão consecutivas. Era um Gyökeres antes da máscara, um miúdo rápido que marcava golos nas divisões inferiores e que usava uma fita na cabeça para segurar o cabelo. Mas os anos que se seguiram não foram fáceis para o avançado. Gyökeres não foi em linha reta até ao sucesso e no próximo episódio olhamos para o que aconteceu assim que o avançado deixou o seu país, o que correu mal em Inglaterra, a explosão no Sporting, o seu papel no renascimento da seleção nacional e o que podem reservar os próximos anos para Viktor Gyökeres. Este é um podcast da equipa Bola Branca da Renascença, produzido, escrito e sonorizado por mim, Eduardo Soares da Silva, com o apoio na sonoplastia do André Peralta e com coordenação editorial do Luís Aresta, Hugo Tavares da Silva, Maria João Cunha e Catarina Santos. E atenção, Gyökeres, o remate para golo! Gyökeres, antes da máscara. Um podcast da Renascença com o apoio Betano.pt. O jogo começa agora.